A paz do Senhor a todos vocês aí. Bom, irmão, neste momento eu estou aqui com uma matéria aqui, é bem... existe o seguinte, nosso governo, ele é corrupto, ele é aquele governo que a Bíblia lá diz em Provérbios 29, versículo 4, quando o governo é corrupto, quando o governo ele é desonesto, a população toda perece, né? Quando ele rouba, quando ele saqueia, quando ele inventa impostos, né? Quando ele cria impostos sobre impostos, né? E ele massacra a população, então ele é corrupto, então toda a população ela é prejudicada. E também a Bíblia diz que quando o governo é honesto, toda a população ela vive em segurança. Né? Provérbio capítulo 29, versículo 4. Você pode depois se espelhar aí e ler aí. Bom, eu fiz até uns vídeos aqui, né, apoiando as cobranças de impostos das igrejas. Realmente eu fiz, mas eu estava fazendo uns análises bíblicos, né, estava fazendo uns análises, na verdade, dentro da palavra de Deus. Então eu vejo que cobrar impostos das igrejas, né, é cobrar impostos duas vezes nas igrejas, porque na verdade a igreja já paga impostos, né? E eu vou mostrar para vocês aqui dentro da palavra de Deus, né, que pessoalmente, né, o imposto ele é arrecadado não é de uma entidade religiosa, né? Quando ela está para ajudar a ajudar a ressocializar o Estado, né? Porque as igrejas, na verdade, por exemplo, meu ministério não recebe um grão de areia desse governo corrupto e nem de nenhum governo honesto, né? Nunca ofereceram, nunca ajudaram a gente em nada. Na verdade, o que eles fazem é saquear, é tirar. Então, eu quero dar aqui minha opinião. Para mim, você gostou, não gostou? Se gostou, engole. Se não gostou, engole a si mesmo. Como diz o ditado, gostou é um favor, se não gostou é dois ainda. Então, para mim, não faz diferença. O que eu digo aqui é a estratégia de um governo maléfico, de um governo que, na verdade, corrupto, que ele já não se cansa de roubar, né, de furtar, de saquear os pobres e em todas as áreas, né, financeiras. Então, eles agora resolveram apelar mesmo para a igreja. Até que, infelizmente, eu digo que verdadeiramente existe igrejas que, na verdade, elas deveriam, sim, ser punidas por elas fraudarem, por elas roubarem, não o governo, né? Roubarem, na verdade, os fiéis, porque os governos, elas não roubam. Eles dividem com o governo, né? Elas dividem essa fortuna com o governo. Rouba do povo e divide com ele. Então, veja bem que nesse vídeo aqui, eu estou aqui pondo os meus pensamentos e dentro da lei bíblica, né? E dentro da lei do homem. Então a Bíblia diz, dá Deus, que é de Deus, dá César, que é de César. Mas nós vamos entender, né, que ali Jesus, ele pagou imposto, mas não foi pelo ministério, não foi pela entidade religiosa, né? Ele não pagou pela entidade religiosa. Ele pagou por cada discípulo dele. Quer dizer, os discípulos deles não pagavam imposto, ou seja, quer dizer, tudo que eles compravam, né, no caso, não era pago o imposto. Não era pago o imposto. Nós vamos ver aqui um pouco. Eu estou vendo esse cidadão aqui, ó, que na verdade os evangélicos são muito safados, bandidos, esses crentes safados, ladrão também que anda de mão dadas a político, aí dá liberdade desses mercenários da fé, desses filhos do capeta, fazerem isso contra a obra de Deus. Então, lembrando bem, a igreja evangélica, a igreja católica, aquela que trabalha, na verdade, honestamente, né, tirando, ressocializando, né, as pessoas e tal, aquilo outro. Então, quer dizer, bom, a igreja católica ela já recebe, com certeza tem lei que ela recebe, me parece, se não me foge a memória, eu já vi uma matéria dizendo que seria 1% arrecadado, esse 1% que o Estado todo arrecada é direcionado à Igreja Católica. Igreja Evangélica, segundo a informação, se eles correrem atrás, a Igreja Evangélica correr atrás, também tem o mesmo direito que a Igreja Católica. Bom, me disseram isso, mas para a honra e glória do Senhor, eu nunca dependi de governo
e nem de governo político corruptos, né? Nem dependo, né? Nem dependo. Agora, o que eu quero aqui dizer para vocês é o seguinte, é isso que abre brecha, né? O governo é tão ladrão, é tão roubador, é tão saqueador, que na verdade ele não se contenta de roubar o povo, roubar a nação, e agora querem roubar 2 vezes a igreja. Então, eu até apoiava, mas depois, na verdade, eu fui estudar, fui tirar a prova dos fatos reais, né, a prova real, e fui perceber que se a igreja estiver pagando, a entidade, né, estiver pagando imposto, está pagando 2 vezes. Vamos ver então, né? Você gostando ou não gostando, você pode falar o que você quiser, porque aqui é canal do santo, aqui não é dos profanos. Profano só tem o direito de permanecer calado, ser excluído e deletado, e bloqueado. Então, vamos lá então. Igrejas podem e devem pagar imposto também, defende Doria, esse prefeito maléfico seus aí de São Paulo, né? Esse que acha que vai ser presidente. Presidente só se for do banheiro dele. Presidente do vaso que ele senta. Porque, dependendo dos evangélicos, é lógico que os evangélicos que têm caráter, que tem Jesus na vida, jamais vai em urna para votar. Né? Jamais. Todos os evangélicos deveriam boicotar eleição. Principalmente você que é cristão, que crê em Jesus. Porque esses caras só fazem leis para prejudicar a nação, para prejudicar as igrejas. E eu, como pastor, estou aqui defendendo o nosso ministério, defendendo a igreja do Senhor, defendendo a sua, a nossa, certo? Então, veja bem que o cão guloso não é só aquele pastor. O cão guloso também é aquele pastor, é aquele presidente, é aquele vereador, é aquele senador, é aquele deputado, é aquele que se esconde atrás de uma capa de justiça, né? E na verdade não é justiça. Então, esses são os cães gulosos que Ezequiel 34 diz também, que são considerados, né? Presidentes são considerados pastores de uma nação, né? Então, quer dizer, se ele não conduzir a nação bem, toda a nação perece. Então, veja que esse prefeito Dorias, né? Ele diz aqui que está no site Gospel, né? Gospel Prime. Então, ele diz assim, veja bem, vamos ver aqui, o prefeito de São Paulo, João Doria, o PSDB, que tudo são farinha do mesmo saco, são lixos, né? Todos esses políticos, a gente não tem mais crença nesses políticos, nós não acreditamos, nós não crenhamos nele. Na verdade, o nosso Jesus é o nosso político real, né? Mas Jesus é político? Se você for analisar a Bíblia, existe hierarquias e existe leis. E Jesus, ele criou as leis e pôs para que sigamos. Então, veja bem, o prefeito de São Paulo, João Dorias, que vinha procurando uma aproximação com o segmento evangélicos, como estratégia de campanha a presidente, achando que o povo de Deus é um povo idiota, né? Povo idiota que se envolve... Bom, o povo verdadeiro de Deus, ele não se envolve com maçonaria, com esses prefeitos satânicos, com esses filhos do capeta, com esses presidentes maléficos, né? O cristão é por isso que vocês tomam na cara, por isso que vocês, igreja, vocês, pastores, né, ficam se misturando, apoiando, né, os podres do inferno, e depois eles vão e quebram suas igrejas, queima suas igrejas, destrói suas igrejas. Sabe por quê? Porque vocês prometeram e não cumpriram. Quem se ajunta com porco, farelo come. Então também vocês são porcos. Todos que se ajuntam com porcos, farelo come. E a Bíblia diz, não deis o que é santo aos porcos, né? E vocês estão lançando o que é santo aos porcos. Então veja bem que ele, que nesta quinta-feira, né, passada, 16, esse Dorias sancionou uma lei, essa lei aí, né, que é 16.575/2017, que instituiu mudanças na cobrança de imposto sobre serviço e IS, né, ISS, incluindo cobrança de taxas de serviço streaming como Netflix e Spotify. Para mim, isso aqui tinha que acabar, né? Isso aqui tinha que acabar. Isso aqui não existia, não tinha que existir nessa face da Terra. Essa tal de TV a cabo, TV da besta, TV do Satanás, né? Então veja bem que está escrito assim, ó, acabou vetando uma emenda que garantia isenção a templos, né? Que garantia isenção a templos. Acabou vetando uma emenda que garantia isenção a templos. A proposta era do vereador Eduardo Turma, também do mesmo saco, farinha da mesma podridão, vice-presidente da Câmara Municipal de São Paulo, daí onde vocês moram aí, nesse lugar corrupto também. Nós moramos aqui também no lugar corrupto, onde você falar
que aqui temos aí esse tal de AS aí, né, que na verdade a lei não deu para ele o que merecia, mas com certeza o povo, né, eu acredito que não vai haver eleições diretas mais, não vai haver eleições, né, acredito nesse Brasil. Igual eu digo para você, sei que depois da intervenção virá futuramente aí uma lei marcial, mas eu ainda prefiro o exército no poder, né? Eu sei que Jesus está arrebatando a noiva, o que tem que acontecer é bíblico e Apocalipse que ninguém pode parar. O prefeito disse que que não via pressão por parte das igrejas. Veja bem, não via pressão. Sabe por que ele não via pressão por parte das igrejas? Né? Por isso vetou. Não faz sentido. As igrejas podem e devem pagar imposto também. Pois é, mas ele esqueceu, né, que as igrejas, elas pagam impostos. Quem é a igreja? A igreja cada pessoa, a igreja é cada pessoa. Cada pessoa, quando se direciona à igreja, quando eu falo igreja, eu falo diretamente a você. Você entendeu? Eu falo diretamente a você, eu não falo diretamente a um templo, eu não falo diretamente a uma entidade religiosa. Né? Eu não falo uma entidade, um ajuntamento de entidade. Eu falo diretamente a você. A Bíblia diz que nós somos a igreja. Né? Templo construído por mão de homem, isso não é igreja. E ele diz assim, nós precisamos ter critério na cidade. E esse foi o objetivo do veto a esse tema. E as igrejas compreendem também, tanto as igrejas católicas quanto as evangélicas. Quer dizer, todas elas. Eu não vejo nenhum tipo de conflito nessa relação e nem interpretação minimizou. Sabe por que ele não vê? Porque as igrejas maiores são satanizadas, são ecumenizadas, né? Na verdade, são sujos igual eles. Então, quer dizer, essas igrejas que já se corromperam, essas igrejas que já se entregou para o diabo, né? Tirar dos fiéis, né? É o que eles querem. Quanto mais eles tiram, mais os fiéis perecem. Então ele coloca aqui, ainda segundo Dorias, a igreja tem se comportado de forma muito correta com a Prefeitura de São Paulo, e a Prefeitura de São Paulo tem também tido um comportamento bastante correto. Sabe por quê? Porque são pessoas coniventes, né? Coniventes, por quê? Porque esses pastores que aprovam e apoiam, né? É claro que eles também têm as suas divisões, não é verdade? Eles também têm as suas divisões. Então, veja bem, né, que a igreja, na verdade, ela não deve, pelo que eu vejo, ela já paga imposto. Você paga imposto. Vamos ler algum comentário que tem abaixo aqui que fala sobre este cidadão, né? Que se é que eu devo chamar esse cara de cidadão, porque querer cobrar imposto das igrejas, uma igreja que, na verdade, esses governos não dá nada. Se vai passar a cobrar imposto, né? Então as igrejas vão ter direito de tornar essas igrejas uma empresa, né? Uma empresa. Por que, na verdade, a igreja trabalha para o Estado, principalmente de graça, né? Trabalha para Jesus, mas a função do Estado, que é tirar os drogados, que é dar comida, dar veste, fazer isso, dar isso, aquilo outro, quer dizer, as igrejas fazem e o Estado não faz. Então, quer dizer, a igreja ajuda tudo, faz tudo e o Estado não faz nada. E ainda quer chegar e tirar ainda das igrejas, para quê? Para saquear mais. Então, quer dizer, antes eu era a favor, agora eu sou contra. Claro, se a maioria da podridão dessas igrejas concordarem com isso, infelizmente as pequenas não vão poder segurar. Mas o que eu quero te dizer, para mim, não adianta você falar alguma coisa, porque na minha igreja não dá dízimo, tá? Antes de você falar alguma coisa, na minha igreja não dá dízimo, não dá oferta. Então, vou logo falando para você, você vive de quê? Eu vivo, sim, dos irmãos me ajudarem, mas não da minha igreja, desse canal, certo? Os irmãos que me ajudam neste canal, tá certo? É isso aqui que você tem que entender. Então, veja bem, que é claro que para muitas igrejas grandes, isso não vai afetar coisa nenhuma, porque eles vão roubar duas vezes. Eles roubam para o governo a primeira vez, porque o governo tira do povo primeiro, depois a igreja tira também do povo, depois o governo tira da igreja. Então, o que esses pastores mercenários vão fazer, simplesmente é tirar triplicado dos irmãos da igreja, como tem sido triplicado. Então, veja bem, vamos ler aqui uma matéria, né,
Vamos ler aqui algum comentário, né? Veja bem, André Nascimento aqui diz assim: primeiro, igreja vive de doações voluntárias, certo? Então, quer dizer, é a igreja que vive de doação voluntária, não é o governo que dá nada. O governo não dá nada para a igreja, quem dá é você que vai lá, confia, acredita, certo? Vamos lá. Segundo, quem doa já pagou imposto. Então, veja bem, se você doa, né, os seus 10%, sua oferta, doa não, se você devolve, se você doa oferta, doa isso, doa aquilo outro, você já pagou imposto por isso, pelo que você doou, correto? Isso seria colocar 2 vezes da mesma pessoa, isso seria cobrar 2 vezes imposto da mesma pessoa. Terceiro, as igrejas são envolvidas em projetos sociais, quer dizer, coisas que na verdade o governo não dá para a igreja, certo? Então, onde terminam fazendo o papel do Estado. Veja aqui, né, onde termina fazendo o papel do Estado. Então, esses vagabundos, esses bandidos, eles querem mais destruir a obra de Deus, acabar. Quer dizer, eles querem mais saquear o povo, né? Ele vai saqueando mais o povo. Quarto, né, esse Doria aí, né, como esse André Nascimento mandou ele pentear um macaco, nós também vamos mandar ele chegar e catar bosta de elefante, né, para ver, quem sabe um dia ele vira o milionário do Lula. Então, veja bem, né, outra coisa que está aqui, ó, qualquer doação é tributada. Então, veja bem, qualquer doação. Então, todas as pessoas, você porventura, que está doando na igreja, quando você recebe seu salário, já é abatido os seus impostos. Quando você vai comprar um arroz, um feijão, já é abatido os impostos. Tudo isso aí, gasolina, tudo que você faz, você respira, você paga imposto. Dá Deus que é de Deus, dá César que é de César. Então, veja bem que neste caso aí você pode entender uma coisa, certo? Esse governo é tão corrupto que ele é um cão guloso, ele não consegue destruir, ele já escaneou toda a humanidade brasileira e agora ele está querendo escanear também as igrejas, como se as igrejas, a entidade filantrópica, né, vivesse de graça, né? Como os membros da igreja vivessem de graça. É como você, membro da igreja, vivesse doado as coisas pelo governo. Vamos supor que o governo doa arroz, feijão, macarrão, carne, doa o emprego, doa tudo para você, entendeu? Aí sim, aí porque ele está doando, agora ele quer cobrar imposto de você, né? Então, essa é a razão. Então, veja bem que nós vemos outra coisa aqui, né? Aqui, estou falando aqui, ó, eu chamaria de bitributação. Isso é uma bitributação, isso é tributar a pessoa 2 vezes, indiretamente. Você dá o seu dinheiro para quem você quiser, você oferta para quem você quiser. Se você quiser dar para esse governo lixo que está aí, você vai dar, você entendeu? E outra, se você der, né, doa para eles para ver se eles vão tributar eles, né? Doa para eles, doa para a entidade satânica deles para ver se vai tributar, não vai. Entendeu? Também nós temos que ver aí que o templo maçons, esses trem também tem que ser tributado, não tem? Mas eu duvido que será. Então veja que, na verdade, todos os impostos já são pagos, né? Vamos ler mais um. Eu acho que essa aqui é justamente uma das pessoas, né, que, na verdade, apoia. Então não vou nem ler isso também, porque essas pessoas da opinião contra ou a favor desse antigoverno corrupto, né? Ver aqui. Aqui nós temos aqui o irmão a Isone aqui falando aqui, respeito a opinião de cada indivíduo, mas concordo com, aqui está falando com o rapaz aqui, faz das suas palavras minhas. Igreja é uma instituição filantrópica, onde os visitantes são os mantenedores, ofertantes dizimistas, e já pagam os impostos. E um dos mais altos do mundo, dízimo e oferta, é fidelidade do ser humano para com Deus. É voluntário. Agora, me vem um ser humano desse querer impedir o ser humano de ser fiel com Deus, querer que eu e você pague atributos para ser fiel com Deus? É isso mesmo, gente, que estamos vendo ou estou enganada, né? Mateus 18:6, o próprio Jesus Cristo diz, qualquer porém que fizer tropeçar um desses pequenos, que creem em mim, melhor lhe fora que lhe pendurasse o pescoço uma grande pedra de moinho e seja afogado no profundo mar.
Salmo 105, versículo 15 também diz assim, também o próprio Deus diz que não toqueis nos meus ungidos, né? Uma coisa eu falo, mexa com qualquer coisa, mas quem mexe com a obra de Deus, a mão de Deus pesa como pesa. Deus é Pai, vamos orar, gente, porque essa coisa, aonde acontecer, são as profecias se cumprindo. Jesus Cristo está voltando, Salmo 91 diz, se permanecermos firmes com Deus, 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos. Quando Deus mandou o dilúvio sobre a terra, ele salvou Noé e sua família. Quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra, Deus salvou Ló e sua família. E quando Jesus Cristo voltar, ele quer salvar nós e nossas famílias. Então, esta é a razão. Então, veja aí, né? Aqui está as respostas a esse cão guloso aí. Esse Dorinha está querendo pôr imposto em tudo. Daqui a pouco estão pondo impostos até para respirar. Já está virando um mercenário, né? Esse prefeito que põe imposto em tudo, né? E não muda nada. Então veja bem, né? Veja bem que muitos que apoiam taxas às igrejas, que já pagam seus impostos, os que doam não são cristãos, e os que certeza nunca doaram, né? Um centavo. Então, porque estão preocupados com o dinheiro alheio. Então, veja bem que aqui tem um outro também que fala um pouco de asneira, mas tudo bem. Igreja não paga PVA. Aqui, igreja não paga PVA. IPTU paga. Ah, não. Carro da igreja, acho que não. Né? Vamos ler mais umas perguntas aqui. Veja aqui. E o trabalho que a igreja faz, que o Estado deveria fazer e não faz? Né? Quer dizer, a igreja faz um trabalho que o Estado deveria fazer, investir. Então, aquilo que o Estado deveria fazer, investir, e a igreja está fazendo, por que quer cobrar então da igreja? Então, antes eu concordava, irmão, mas depois eu fui analisar que a igreja está pagando imposto 2 vezes. Quer dizer, a igreja somos nós, é você, eu, todos nós, para Deus, a igreja. Agora, quando se reúne, né, que se registra uma entidade filantrópica, então quer dizer, porque se as igrejas são isentas, é porque eles analisaram o quê? Analisaram que a igreja, ela ressocializa a sociedade, né? Ela ajuda as famílias, né? É claro, irmão, eu concordo que você vai falar, mas tem muito pastor aí enriquecendo, muito pastor aí ficando milionário, muito pastor aí trambiqueando e tal, aquilo outro. Sim, tem muito, mas por que na verdade não cobram deles? Por que não processam eles? Por que não metem eles na cadeia? Né? Se eles estão roubando o que é de Deus, se eles não estão fazendo o que está fazendo, então mete ele na cadeia. Agora, é claro, se ele tem o que sobreviver e o resto, e ele esbanja e faz contra a vontade de Deus, ele tem que pagar diante de Deus. Você entendeu? Então, eu discordo. Vamos ver aqui o que diz Jesus aqui. Né? Aqui, Jesus paga o tributo do templo. É nisso aqui, né, que nós estávamos estudando e vendo. Né? Aí nós falávamos, Jesus pagou imposto, então a igreja tem que pagar. Mas pera aí, Jesus tinha um ministério, o ministério de Jesus era ambulante, irmão. Jesus tinha um ministério, o ministério de Jesus era ambulante. Lembre bem, ambulante. O que é um ministério ambulante? O ministério de Jesus é o seguinte, hoje estava nessa cidade, amanhã estava na outra, e outra era a pé, certo? E ele também, né, arrecadava. Veja que ele também arrecadava imposto, arrecadava ofertas. Judas era o que na verdade recolhia nessas ofertas e tudo mais. Então veja que Jesus mandou Pedro ir lá no mar, justamente para não pagar tributo justamente com o que é colhido da casa de Deus. Então dá uma olhada, por quê? Seria tributo 2 vezes. Então veja bem, vamos ver. Quando chegaram a Cafarnaum, dirigiam-se a Pedro os que cobravam o tributo das 2 dracmas. E lhe perguntaram, o vosso mestre não paga as 2 dracmas? Pedro respondeu, paga. Né? E quando Pedro entrou em casa, Jesus antecipou-lhe dizendo, que te parece, Simão? De quem recebe os reis da terra tributos ou impostos? Dos seus filhos ou dos seus estranhos? Respondeu Pedro, dos estranhos. Então veja bem, né? Do que recebe dos estranhos. Então, os estranhos, né, não são o povo de Deus. Os estranhos são aqueles que, na verdade, são chamados governos principalmente corruptos. Né? Tanto ele corrupto ou não. Tem que dar o tributo a eles. Jesus lhe disse logo ao filho, Jesus lhe disse,
Logo, os filhos estão isentos. Veja bem, né? Logo, os filhos estão isentos. Mas para que não escandalizemos, veja que o próprio Jesus aqui disse, né, que a própria igreja do Senhor deve estar isenta. Deve estar isenta. Mas, na verdade, a igreja. Mas, para que não escandalizemos, vai ao mar e lança o anzol. Veja que Jesus, ele só pagou o imposto, você entendeu? Ele só pagou o imposto justamente para não escandalizar, né? Porque, como ele diz, dá a Deus que é de Deus, dá a César que é de César. Então ele pagou o imposto para não escandalizar. Mas o governo não reconheceu, né? Hora nenhuma, o governo não reconheceu hora nenhuma que a missão de Jesus nessa terra era fazer o que eles também não podiam fazer, o que os deveres deles, né? Era ressocializar as pessoas. Então, Jesus disse assim, o primeiro peixe que subir, tira-o e abre-lhe a boca, né? Encontrará aí um estate, pega-o e entrega-o a eles por mim e por ti, né? Então veja bem que Jesus pagou imposto até, nem foi com o dinheiro do que é de César. Ou seja, né, César nem sabia que existia aquele dinheiro. Nem eu, nem você sabia se Deus fez aparecer lá no peixe, lá dentro, ou se o peixe engoliu, nós não sabia. Alguém pode dizer, o peixe engoliu, algum navio afundou e o peixe engoliu. Não me interessa. Me interessa dizer que no mar, né, dentro da água, ninguém iria achar uma estátua, né? Então veja que Pedro foi lá e pescou e trouxe. Então, depois que curou a muitos, Jesus chega a Cafarnaum e de forma indireta é interpelado por cobradores de impostos. Verifiquemos algumas questões a respeito deste episódio. Então veja bem, né, que como nós estamos vendo aqui, né? Veja bem como nós estamos vendo aqui nessa situação, né? Os cobradores de imposto, né? Eles disseram, eles perguntaram para Pedro que ele conhecia Pedro, né? Deixa eu ver aqui. Então, deixa eu ler vamos ler aqui. Então, voltando a dizer, esses impostos principalmente, né, irmão, que é cobrado de nós, as porcentagens, que em São Paulo tem aquele telão grande, né, aquela placa eletrônica mostrando quantos milhões de imposto por dia esse governo corrupto cobra de nós. Por exemplo, a gasolina R$ 4,18, a mínima aí R$ 4,00, é um absurdo, né? É um absurdo mesmo. Então veja bem que se eles cobram imposto, né, de uma igreja que ressocializa a humanidade, então Jesus deveria também cobrar imposto da respiração deles, que eles respiram, porque na verdade essa terra aqui é toda de Deus. Então, veja bem, voltando a dizer para você, é o seguinte, se eles querem, o governo quer cobrar imposto de igrejas, né, então por que eles não fazem a função da igreja? Né? Então, quando eles cobram, o governo quer cobrar imposto de igreja, ele está cobrando duas vezes, porque você já pagou seus impostos, né? Eu já paguei, eu que sou pastor pago meus impostos, né? Outros pagam seus impostos, cada um de nós paga o nosso imposto. Nós vamos lá no mercado comprar alguma coisa, nós estamos pagando imposto. Então, quer dizer, arrecadar imposto da igreja, entendeu? É um assalto, um latrocínio, né? É um roubo seguido de morte, na verdade. Né? Então, a mente dessas pessoas são satânicas, o negócio deles é oprimir a igreja, oprimir. É claro que existe igreja que, na verdade, viraram um cartel do diabo, né? Esses pastores mentirosos, safados, que roubam das pessoas, né? Que destroem as pessoas, que acabam com a vida e a fé delas. Então, na verdade, esses aí, eles têm que pagar
entendeu? É diante de Deus principalmente, e serem condenados nessa terra aqui também pelo roubo e assalto. Agora, se você for analisar que uma igreja vai pagar imposto, né, é cobrar imposto 2 vezes dos fiéis, né? O fiel já paga imposto, ele pagou imposto, ele está com aquele dinheiro. Se ele for comprar alguma comida com aquele dinheiro ainda, ele vai continuar pagando imposto. Se ele for doar aquele dinheiro, entendeu? Ele já pagou imposto por aquele dinheiro, né, que ele está doando, ele não está restituindo algo que, na verdade, vai lá como governo e compra no mercado para levar, certo? Aí é questão de fé. Então, veja bem que esses lobos devoradores, né, fazem leis contra as igrejas. E não importa qual é a igreja que eu estou falando todas as igrejas, né? Todas as entidades religiosas que prestam serviço ao público, né? Que ajuda as pessoas a se manterem vivos, né? Comendo, bebendo, né? Então essa é a razão, irmão. Então, cobrar da igreja, cobrar de igrejas imposto, é cobrar imposto 2 vezes. É um assalto à mão armada 2 vezes, né? Ao cão guloso do governo. Cobrar imposto 2 vezes. Nós já pagamos imposto, né? Todos nós pagamos imposto. Todos. Cada uma pessoa dentro da igreja paga imposto. Cada uma já paga imposto para o governo. Agora, para a obra de Deus é doada para ressocializar as pessoas, Deus também tem que pagar imposto. Então, eu vou colocar na descrição que Deus também tem que pagar imposto para esses mercenários, né? Deus também. E veja que Jesus, ele não pagou imposto. Jesus, quando mandou Pedro lá pescar o peixe, ele pegou a moeda e disse, olha, paga imposto por mim, por você e pelos outros. Ou seja, individual, né? Então, Pedro e os discípulos não pagavam imposto. Paga imposto por você, por mim. Então, significa que você tem que pagar imposto do que você come, que você bebe, né? Não do que é de Deus. Não do que vem de Deus para ser usado no templo. Isso aí é antibíblico. Então, gostou? Amém. Se não gostou, o problema é teu. Gostou é um favor. Se não gostou, 2 ainda. Aqui uma opinião de uma serpente não vale nada para um leão. Então, que Deus tenha misericórdia desse país, desse mundo, né? Agora, eles querem cobrar imposto de Deus também. Deus também tem que cobrar, porque se cobrar das igrejas, está cobrando do próprio Deus, irmão. Não importa que seja católico que for, apesar que, além do mais, as católicas já recebem a porcentagem do governo. Isso aí nós já sabemos, né? É 1%, segundo eu já li em várias matérias. 1% de toda a arrecadação estadual que vai para a igreja católica. Por isso que você vê que as igrejas católicas são umas gigantescas, cheias, que têm dinheiro, são ricas, né? Enquanto as igrejas evangélicas, que também deveria ter o mesmo direito, né? E segundo existe leis que diz que sim, mas eles não mostram para ninguém como deve conseguir, porque na verdade é eles que têm que ajudar, o governo que tem que ajudar, não, né? Não as igrejas em si, mas as igrejas fazem o papel do governo e ainda é taxado imposto. Então, né? Agora eu digo para vocês, né? Governo quer cobrar imposto do próprio Deus. Deus agora tem que pagar imposto para viver no que ele fez. Deus agora tem que pagar imposto até ele mesmo, até ele, né? Até ele que for numa igreja católica, numa igreja evangélica, ou que foi, se ele lá doou uma oferta, ele já pagou imposto por aquela doação, até ele mesmo, né? Mas como ele é ladrão, eles roubam, todo mundo rouba, né? Então esse imposto que ele mesmo está doando vai voltar para eles, né? Que Deus tenha misericórdia do nosso país e que esse país, né, que o arrebatamento aconteça logo, para que, na verdade, nós possamos ir para a glória e sair do meio dessas serpentes. Maranata, ora venceu Jesus.